Boa noite a todos. É um prazer novamente estarmos aqui. Mesmo que à distância, nosso coração continua unido, nossos pensamentos continuam unidos com o lar espírita, luz e amor. E vamos dar início essa noite a mais uma reflexão evangélica. Então vamos fechar levemente os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, como forma de gratidão por todas as bênçãos e oportunidades, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que temos recebido. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver em muita paz e muita luz, que possamos ser inspirados nas nossas palavras e colocações e que possamos, Senhor, a todo instante, fazer o melhor à luz do Teu Evangelho. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos sustente nessa tarefa que agora iniciamos. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 92 do livro Pão Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nessa lição 92, o título é Deus não desampara. Que coisa mais bonita de se falar. Deus não desampara. Deus nunca desampara os seus filhos. Deus é de uma grandeza tão grande, de uma magnanimidade tamanha, que Ele nunca desampara os seus filhos. Nós é que muitas vezes nos perdemos devido à nossa pouca fé, devido à nossa falta de confiança, devido à nossa insistência em nos mantermos ligados apenas aos prazeres e coisas materiais. E só para ilustrar, eu vou contar não, né? Depois vocês podem ler, inclusive, esse texto. Esse texto, ele chama-se Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, pelo Espírito Vianney, Cura de Ars, de Paris, de 1863. Nessa lição, o Cura de Ars é invocado para ajudar uma moça que perdeu a visão. Ela ficou cega. Aí ele se manifesta e fala para ela que ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas o fato de curá-la ou não depende dele, porque ele não cura. Quem cura é Deus. E o Cura de Ars, esse espírito que, quando esteve encarnado na Terra, fazia muitas curas físicas, ajudava muita gente, era muito caridoso, era muito bondoso. No mundo espiritual, ele continua a sua tarefa. E ele fala das necessidades espirituais. Por que muitas vezes uma pessoa que nasceu enxergando normalmente, depois ela fica cega? Então ele fala das necessidades do espírito, das necessidades da alma, que às vezes aquele espírito tem alguma dívida, algum comprometimento, e devido à bondade de Deus, ela está tendo a oportunidade de resgatar essa dívida, ela está tendo a oportunidade de pagar, de se reorganizar, de se reequilibrar com a lei de Deus. Porque todas as vezes que nós fazemos alguma coisa errada, alguma coisa que vai contra a lei de Deus, num determinado momento, nós temos que voltar e nos reajustar. E aí o Cura de Ars fala para essa moça que se ela não encontra as causas na vida atual, às vezes a causa está numa vida anterior. E que tudo aquilo que nós temos na nossa vida são lições, são aprendizados
que às vezes nós não sabemos valorizar, nós não damos o devido valor. E que se essa moça pudesse ver a grandeza do espírito, que não tem a visão física, só tem a visão da alma, que em nenhum momento ela pediria para ter a visão de volta. Porque as coisas da matéria são muito tristes de se ver e que ela está tendo a oportunidade de ter a visão do espírito. Então, que ela seja grata a Deus pela oportunidade que ela está tendo. E isso, esse exemplo, essa história, ela mostra a grandeza de Deus. Deus sempre nos dá novas oportunidades, independentemente de qual tenha sido o nosso problema, independentemente de qual tenha sido o nosso crime, a nossa falha, a nossa falta. Ele, muitas vezes, nos dá tempo suficiente para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, para que a gente se reequilibre, para depois pagarmos a dívida, para depois nos reajustarmos com a lei. E isso mostra a bondade do nosso Pai. Ele jamais pune os filhos, ele jamais os castiga. Erroneamente, as igrejas nos fizeram acreditar durante muito tempo que Deus castiga. As igrejas nos fizeram acreditar num Deus tirano, num Deus vingativo, num Deus semelhante a nós, seres humanos, um Deus antropomórfico, semelhante aos homens, com características humanas de raiva, de vingança, de cobrança. Mas Deus não é assim. Deus é paz, Deus é amor, Deus é bondade. Por maior que sejam as dívidas, por maior que sejam os crimes, nós sempre teremos oportunidade de resgatar, de recomeçar e de reaprender. O Emmanuel, ele diz que nós insistimos na rigidez e na irrevogabilidade das determinações de origem divina, mas que a gente precisa reconhecer que se nós, seres humanos, somos complacentes com os nossos irmãos, ele nos dá, por exemplo, os exemplos dos juízes. Ele diz: se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade condicional, seria um tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Claro que não. A casa do Pai é muito grandiosa. O coração do Pai é muito generoso. A grandiosidade de Deus com os seus filhos é incomensurável. Nós é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar tudo isso. Quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, normalmente a gente é tomado pelo desespero. A gente é tomado pela impaciência. Queremos que o nosso problema seja resolvido imediatamente. Não temos paciência de esperar que as coisas se resolvam no devido tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas nós somos impacientes. Nós queremos as nossas preces atendidas ontem. Nós queremos a resolução dos nossos problemas para ontem. Não é assim que acontece. Quando nós passamos por determinadas dificuldades, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, para o nosso amadurecimento. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo agora, essa quarentena, essa pandemia que já se estende desde o mês de março. Nós já estamos praticamente no final do ano. Nós já estamos em outubro. Quanto tempo já passou? Mais de 6 meses, né? Na verdade, são 7 meses que tudo isso está acontecendo. E nós ainda estamos aprendendo. A gente ouve falar que existem pessoas que ainda estão muito angustiadas, existem pessoas que estão muito inseguras, existem pessoas que estão
com medo. E existem aquelas pessoas que simplesmente ignoram, como se o vírus não existisse, como se a pandemia tivesse desaparecido num passe de mágicas, e as pessoas estão nas ruas, tendo vida normal, andando livremente, sem uso de máscaras, sem os devidos cuidados. A gente precisa entender que esse vírus vai permanecer enquanto se fizer necessário. A humanidade precisa aprender uma lição com tudo isso que está acontecendo. Não é o brasileiro, não é o povo de São Paulo, não, a humanidade, porque esse vírus atinge o mundo todo, inclusive lugares onde a gente nem imaginava que ele pudesse chegar, entre os selvagens, entre os indígenas. Quantos indígenas estão morrendo em razão dessa Covid? Então isso significa que a humanidade precisa aprender com isso. Ainda a gente não aprendeu as devidas lições, então ele vai continuar com a gente. Mas isso não significa que Deus nos desamparou. Isso não significa que Deus nos abandonou. Não, muito pelo contrário. Eu não sei se vocês se lembram que a princípio, logo que começou essa pandemia, as empresas, as instituições, os grupos, as ONGs, as famílias, todo mundo se reunia, fazendo doações, fazendo arrecadação de cestas básicas, fazendo trabalho com os moradores de rua. Foi uma mobilização geral, uma mobilização coletiva. Várias e várias pessoas se mobilizaram e fizeram um trabalho muito bonito. Só que aí o que aconteceu? O tempo foi passando, esses grupos foram esvaziando, as pessoas foram parando de doar e agora a gente está voltando àquilo que era antes. Então, muitas vezes as pessoas falavam assim: a humanidade vai sair diferente dessa pandemia. Será que vai mesmo? Não sei. Realmente eu não sei dizer se a humanidade vai sair diferente dessa pandemia, mas eu gostaria, Eu gostaria que as pessoas pelo menos mantivessem o hábito de ajudar os seus semelhantes, de olhar para o lado e se preocupar com o vizinho. Muitas pessoas, eu lembro que a princípio as pessoas, elas... Desculpa, gente, meu radinho acabou a bateria. Muitas pessoas, a princípio, eu lembro que elas colocavam cestas básicas nas casas dos vizinhos, muitas pessoas levavam cestas básicas para os seus vizinhos, e agora não. Agora parece que todo mundo esqueceu disso, todo mundo voltou para a sua condição. Então, gente, nós precisamos refletir se realmente somos nós que estamos nos afastando de Deus ou Deus que está se afastando de nós. Não, Deus não se afasta de nós. Deus está conosco sempre. E Jesus, nosso Divino Mestre, também está sempre nos orientando, sempre nos sustentando, nos trazendo exemplos, nos dando lições. Jesus nos manda as equipes de mentores, de amigos espirituais, para nos orientarem, para nos inspirarem, para nos sustentarem nos momentos de maior dificuldade. Nós é que não conseguimos enxergar. E o que é pior, muitas vezes, além de nós não conseguirmos enxergar, a gente boicota. Nós, muitas vezes, somos os maiores responsáveis pela nossa dor e pelo nosso sofrimento. Porque nós temos as condições, nós temos a inteligência, nós temos a criatividade para superar as dificuldades, para vencer as nossas limitações, para quebrar as barreiras. E a gente não se utiliza disso.
A gente fica esperando que as coisas aconteçam como num passe de mágica. E isso, gente, isso não existe. Nada vai acontecer num passe de mágica. É preciso o nosso esforço, é preciso a nossa dedicação, a nossa boa vontade, a nossa criatividade. Nós somos inteligentes, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Temos a essência divina. Então nós temos que utilizar esses instrumentos para vencer as dificuldades e não ficar esperando que Deus resolva por nós, que os mentores resolvam por nós, que o céu se abra e que a espiritualidade, a divindade venha resolver os nossos problemas. Isso não vai acontecer. Tudo depende de nós. Muitas vezes a gente está aqui reclamando de algo que nós pedimos. E pedimos por quê? Porque quando estávamos no mundo espiritual, nós tínhamos consciência do que tínhamos que passar, do que tínhamos que vivenciar para melhorar, para crescer, para aprender, para nos reajustarmos com a lei de Deus. Só que quando a gente reencarna, quando a gente está na matéria, nós temos o esquecimento. E esse esquecimento, muitas vezes, impede que a gente se lembre dos nossos compromissos. Porém, a gente não está cego. Nós temos indícios de tudo aquilo que temos que passar. Cada um de nós, se parar, se observar a si próprio, se observarmos os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações, as nossas próprias dificuldades, nós saberemos o que nós precisamos vivenciar, o que nós precisamos viver, o que nós precisamos vencer. É óbvio, isso é claro. É só nós observarmos o jeito que nós somos, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos. Por isso que é preciso que nós nos conheçamos. Conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você aprende a reconhecer as suas fraquezas. Você aprende a observar onde é preciso trabalhar, onde é preciso insistir. Então, essa história de que nós estamos esquecidos, de que Deus não tem tempo para cuidar da humanidade, isso não é verdade. Deus não nos desampara nunca. O Emmanuel, ele diz aqui: o Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Gente, esse livro foi psicografado nos anos 40, há muito tempo atrás. Esse livro foi psicografado há muito tempo atrás. E até hoje, essa edição é de 2003, essa é a edição que eu tenho em mãos, tá? É de 2003. Ele foi psicografado lá pelos anos 50, 45, 50. Então, olha quanto tempo passou. E ele parece extremamente atual. Ele nos diz, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, tá? Nos dias de hoje, na atualidade. Parece que ele está falando, parece que é uma lição que veio ontem. Uma lição que veio para a atualidade, para esse momento que o mundo está vivendo. E por que essas coisas acontecem? Porque os ciclos se repetem. A humanidade é a mesma. Vai geração, vem geração. As dificuldades do ser humano as dificuldades do ser humano são as mesmas. Os problemas do ser humano são os mesmos.
Nós somos os mesmos. Nós somos aquelas pessoas que ainda não aprendemos. Somos crianças. Somos crianças num processo evolutivo que ainda precisa do apoio do Pai. Mas está na hora de nós andarmos com os nossos próprios pés. Nós temos o conhecimento, nós temos o Evangelho, nós temos os ensinamentos do Cristo. Nós temos a doutrina espírita, que nos faz entender a lei de ação e reação, que tudo aquilo que nós estamos recebendo é fruto, é resultado de algo que nós já fizemos. Tudo isso o Espiritismo nos traz. O Evangelho do Cristo nos dá força, nos mostra o caminho. Então está na hora de nós levantarmos, arregaçarmos as mangas e andarmos com os nossos próprios pés, sem ficar esperando que num passe de mágica os nossos problemas sejam resolvidos. A gente não pode mais ser prisioneiro de crenças retrógradas, como as igrejas sempre nos trouxeram. Essa questão da punição, da culpa. É claro que muitas vezes quando a gente toma consciência de algo errado, a culpa vem, o arrependimento vem. Mas a gente não pode ficar esperando que o arrependimento nos paralise. Não, de jeito nenhum. A gente tem que vencer. Tudo bem, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas fraquezas, tudo bem, é daqui para frente. Vamos tentar consertar o que nós fizemos de errado. E com a oração, com a prece, com a confiança, com a fé, a gente vai vencer. Basta que a gente faça a nossa parte. Basta que a gente confie em Deus, nessa força divina. E nós estaremos no caminho certo. O resto é consequência. O resto é trabalho. O resto é ajuste de caminhos. Nós vamos nos ajustando gradativamente. E se nós observarmos que está difícil, que uma situação está demorando para passar, vamos nos lembrar do nosso amigo Chico Xavier, esse grande espírito que nós tivemos por tantos anos aqui na Terra, nos trazendo tantas lições, tantos ensinamentos. Na cabeceira da cama do Chico tinha um cartaz escrito: "Isso também passará". E numa entrevista, o jornalista perguntou para o Chico por que ele deixava aquele cartaz na cama dele. E o Chico teria dito: quando eu estiver numa situação ruim, eu leio isso e eu tenho consciência de que a dor, o sofrimento são passageiros e que vai passar, em breve vai passar. Se eu estiver vivendo um momento de alegria, um momento de euforia, eu lendo isso, eu também vou lembrar que eu não tenho que me vangloriar e nem me envaidecer de nada, porque também vai passar. Então, assim é a nossa vida, tudo passa, tanto as maiores dores, os maiores sofrimentos, quanto as maiores alegrias, as maiores benesses, porque nós estamos num mundo material, um mundo de provas e expiações que está caminhando para a regeneração. Então, é esse o nosso processo de regenerar. Nós temos que nos regenerar, nós temos que melhorar, nós temos que vencer as nossas limitações, nós temos que vencer as nossas dificuldades e cientes de que Deus não nos desampara. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Se nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós sempre estaremos convictos de que nas nossas maiores dificuldades nós nunca estamos sozinhos. Nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos protetores,
Nós temos toda a espiritualidade nos amparando. Basta que a gente se conecte com isso. Basta que a gente consiga entrar em sintonia. Tudo é uma questão de energia. Enquanto nós nos mantivermos reclamando, xingando, brigando, nós não conseguiremos estabelecer essa sintonia com a equipe espiritual, com os nossos mentores. Então vamos mudar nossa maneira de pensar, vamos mudar as nossas vibrações, vamos mudar as nossas energias. Temos as preces, temos as orações, temos a força da oração para pedir auxílio, para pedir ajuda, e que possamos ter sempre a confiança de que Deus está conosco e de que, se nós não nos boicotarmos, nós sempre seremos vencedores. É como diz o Emmanuel aqui, ó. Os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber, coisa que muitas vezes a gente não sabe fazer. Então, que possamos aprender a receber as bênçãos da espiritualidade, as bênçãos de Deus, que possamos fazer sempre o melhor. Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores amigos, pelas bênçãos, pelas oportunidades, por tudo que recebemos, pelas lições que recebemos, pelas intuições. E vamos elevando o nosso pensamento ao lar espírita Luz e Amor, ao nosso Salão João de Deus, e vamos nos sentir envolvidos por toda aquela equipe de trabalhadores do bem. Vamos nos sentir amparados e sustentados por toda a equipe do bem. Vamos pedir que muito em breve essa pandemia cumpra o seu papel, que ela se afaste, que apareça a cura, apareça a vacina, e que muito em breve possamos todos nos reunir novamente, nos abraçar fisicamente, como irmãos que somos, como irmãos em Cristo. Vamos lembrar da nossa TCC, de todos os trabalhadores, os assistidos, levando muita luz e muita paz para lá. Vamos nos lembrar de todos os trabalhadores, todos os nossos amigos, todos que frequentam o Lar Espírita Luz e Amor, todos que trabalham na TCC, envolvendo a todos com muito carinho, com muita paz. Vamos vibrar pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, por todos os locais, para que haja paz, amor, harmonia para todos. Vibremos pelos nossos irmãos em sofrimento, para que todos aqueles que passam por provas, expiações, para que todos aqueles que perderam sua fé sejam agraciados nesse instante com muita paz, muito amor e muita harmonia. Que Jesus nos envolva a todos num halo de luz e que todos possamos nos sentir fortalecidos. Vamos vibrar por todos que estão doentes do corpo e da alma, para que recebam a cura. Vibremos também por aqueles que estão nas ruas, passando por privações, para todos que estão abandonados, para que sejam amparados, assistidos, para que recebam tudo aquilo que necessitam. Vibremos, Senhor, pela Amazônia, pelo Pantanal, pela recuperação da flora, da fauna, dos mananciais, para que as novas gerações possam receber um mundo maravilhoso. Vibremos pelos nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos, Senhor, por nós mesmos, para que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores à luz do Teu Evangelho. Somos muito gratos, Senhor, e encerramos com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigada por tudo, gente. Uma boa noite.